Você já esteve dirigindo na rodovia e de repente se encontra atrás de uma caminhonete nova que custa mais do que a casa da maioria das pessoas. Você sabe de qual estou falando. Um monstro reluzente com cromo por todo lado, bancos de couro que provavelmente custam mais do que seu aluguel mensal e um pagamento que faria seu consultor hipotecário chorar. E aqui está o que realmente me incomoda. A pessoa que está dirigindo provavelmente ganha menos dinheiro do que você. Então, o que está acontecendo aqui? Como é que pessoas comuns, de alguma forma, conseguem pagar esses pagamentos astronômicos de carros que parecem desafiar a matemática básica? Meu nome é Rafael e passo tempo demais pensando em dinheiro e decisões financeiras. Se você quer entender como o dinheiro realmente funciona, inscreva-se e dê um curtir neste vídeo. Agora, antes de mergulharmos na mecânica de como as pessoas estão conseguindo isso, deixe-me pintar um quadro do que realmente estamos lidando aqui. O pagamento médio de um carro novo cruzou para um território que teria sido considerado absolutamente louco há apenas uma década. Estamos falando de pagamentos mensais que excedem o que muitas pessoas pagam de aluguel. E ainda assim, milhões de pessoas estão assinando todo mês, saindo do lote em veículos que custam mais do que a renda familiar média. Mas aqui é onde fica realmente interessante. A maioria dessas pessoas não são milionários secretos, não são multimilionários de criptomoedas. São professores, enfermeiros, mecânicos, trabalhadores do varejo. Pessoas comuns com trabalhos comuns que de alguma forma encontraram uma maneira de fazer os números funcionarem, ou pelo menos é o que pensam. A verdade é que há todo um sistema projetado para fazer esses pagamentos impossíveis parecerem possíveis. E entender como esse sistema funciona se trata de proteger você de tomar uma decisão financeira que poderia descarrilar seu futuro pelos próximos 7 a 10 anos. Vamos começar com a pergunta mais óbvia. De quanto estamos realmente falando aqui? Porque quando digo às pessoas os números médios, geralmente assumem que estou inventando. O pagamento médio de um carro novo subiu para mais de $700 por mês. $700. Isso não é por um veículo de luxo. Esse é o pagamento médio para um carro regular comprado por uma pessoa regular. Mas fica pior quando você olha para caminhonetes e utilitários esportivos. Esses pagamentos, rotineiramente, excedem os $900 por mês. Não é incomum ver pagamentos de mais de $1.200 cada mês por 6, 7 ou até 8 anos. Estamos falando de pagamentos que totalizam mais de $80 mil durante a vida do empréstimo. E isso é antes do seguro, da manutenção e dos custos de combustível. Agora você pode pensar, bem, Rafael, talvez as pessoas simplesmente estejam ganhando muito mais dinheiro. Talvez os salários tenham subido o suficiente. E se é isso que você pensa, odeio ser o portador de más notícias, mas não é isso que está acontecendo. A renda familiar média aumentou, com certeza, mas nem perto do suficiente para justificar esses valores usando sabedoria financeira tradicional. Então, como as pessoas fazem isso? A resposta está em uma combinação de fatores que mudaram fundamentalmente como os americanos compram carros. E nenhum desses fatores é boa notícia para aqueles que assinam esses documentos. Primeiro, vamos falar sobre os prazos dos empréstimos. Você se lembra quando um empréstimo de carro era de 3 anos, talvez 4? Esses dias estão mortos. Os empréstimos de hoje, rotineiramente, se estendem por 6, 7 ou 8 anos. Alguns credores oferecem empréstimos de 10 anos, o que parece um filme de terror financeiro. O atrativo é óbvio. Se você distribui aquele pagamento de $60 mil por 8 anos em vez de 4, o pagamento mensal cai significativamente. De repente, aquela caminhonete que teria exigido $1.500 mensais por 4 anos se torna gerenciável a 900 por 8 anos.
O número mensal parece razoável, que é exatamente no que o comprador se concentra, mas aqui está o que as pessoas não pensam. Ao estender o prazo, não estão apenas baixando o pagamento mensal, estão aumentando dramaticamente a quantidade total que pagarão. Aquele pagamento de $900 por 8 anos soma mais de 86 mil, comparado com 72 mil em 4 anos. Isso são 14 mil dólares extras só por ter um pagamento mais baixo. Ainda pior, estarão pagando aquela caminhonete muito depois de valer uma fração do que pagaram. Os carros se depreciam rapidamente. Para o ano 5 ou 6 daquele empréstimo de 8 anos, deverão, significativamente, mais do que vale o veículo. Estarão presos em patrimônio negativo, incapazes de vender sem escrever um cheque para cobrir a diferença. Mas os prazos estendidos são apenas o começo. O segundo fator importante é o 0% de financiamento. Entre em qualquer concessionária e verá placas anunciando 0% de taxa anual para compradores qualificados. Parece incrível, certo? Dinheiro grátis. Aqui está o que as concessionárias não querem que você entenda. Não é dinheiro grátis. O custo está incluído no preço do veículo. Você paga preço cheio com 0% ou consegue desconto com juros de mercado, mas não ambos. Mais importante, essas ofertas vêm com requisitos rígidos e prazos curtos. Aqueles que se qualificam para 0% geralmente poderiam pagar à vista de qualquer maneira. Para todos os outros, as taxas de juros podem ser substanciais, especialmente se o crédito não é perfeito. Depois está o jogo de troca, que se tornou crucial em como as pessoas gerenciam esses pagamentos. Funciona assim. Alguém compra um carro novo com um empréstimo de 6 ou 7 anos. Depois de 3 ou 4 anos, quer algo mais novo, mas ainda deve mais do que vale o carro. O que fazem? Transferem aquele patrimônio negativo para um novo empréstimo para um veículo ainda mais caro. Isso cria um ciclo onde as pessoas pagam constantemente por carros que já não possuem enquanto assumem dívida por carros novos. Seus saldos crescem, embora estejam fazendo pagamentos todo mês. É como uma roda de hamster financeira, onde quanto mais rápido você corre, mais para trás fica. As concessionárias amam isso, porque cria clientes vitalícios. Uma vez preso no ciclo, você se torna público cativo. Não pode se libertar, porque exigiria escrever um cheque de milhares só para sair do empréstimo atual. Mas talvez o mais preocupante é como esses pagamentos extremos foram normalizados. Pessoas que nunca gastariam $1.200 por mês em outra coisa se convencem de que é razoável para transporte. Se alguém gastasse isso em café, você faria uma intervenção. Se fosse em roupa, assumiria vício. Mas quando é um carro, só balançamos a cabeça. Esta normalização não é acidente, é resultado de décadas de marketing convencendo os americanos de que seu veículo é extensão de sua identidade. Sua caminhonete não é transporte. É uma declaração de quem você é. Mostra que você é bem-sucedido, confiável, trabalhador. Se você não dirige algo impressionante, o que isso diz sobre você? A indústria se tornou sofisticada aproveitando esses gatilhos psicológicos. Já não vendem carros, vendem estilos de vida, sonhos, status social. Aquele comercial mostrando a caminhonete escalando montanhas não vende transporte. Vende a fantasia de que você é quem escala montanhas, embora o mais perto que chega é estacionar na grama. Esta manipulação torna fácil justificar pagamentos irracionais. Quando você não está apenas comprando uma caminhonete, mas uma identidade, aquele pagamento de 900 parece investimento em si mesmo em vez de erro financeiro. Mas vamos voltar a como as pessoas fazem esses pagamentos funcionarem em seus orçamentos. Porque mesmo com prazos estendidos e justificativa emocional, 700 a 1.200
ainda é muito dinheiro. Aqui é onde fica criativo. E por criativo, quero dizer potencialmente desastroso. Muitas pessoas simplesmente cortam todas as outras despesas ao osso, comem mais barato, cancelam assinaturas, aparam de poupar para a aposentadoria, eliminam gastos discricionários, essencialmente reestruturaram suas vidas financeiras inteiras em torno do pagamento do carro, transformando o que deveria ser uma despesa de transporte em um compromisso que domina tudo. Algumas pessoas conseguem segundo emprego especificamente para cobrir despesas de veículo. Dirigirão para empresas de carona compartilhada, usando sua caminhonete cara para gerar a renda necessária para pagar aquela mesma caminhonete. É servidão automotiva, onde seu carro se torna seu mestre e meio de sobrevivência. Outros recorrem a contas de aposentadoria ou fazem empréstimos contra seu 401k para entradas ou reparos. Pegam emprestado de seu eu futuro para financiar fantasias de transporte atuais. E como as pessoas são terríveis em calcular custos de saques antecipados, ou não veem que estão sacrificando centenas de milhares em riqueza futura por uma caminhonete que não valerá nada em 10 anos. Depois está a troca de cartões de crédito, que se tornou comum. As pessoas colocam manutenção, reparos, seguro e combustível em cartões de crédito para liberar dinheiro para o pagamento do carro. Usam dívida de alto juro para subsidiar transporte, como usar maçarico para acender um cigarro. Tecnicamente funciona, mas não é inteligente. O mais preocupante é pessoas fazendo empréstimos pessoais ou sobre o valor da casa para cobrir entradas ou patrimônio negativo. Aproveitam suas casas para comprar carros, o que interpreta mal o propósito de ambos os ativos. Sua casa deveria construir riqueza, seu carro deveria levá-lo do ponto A ao ponto B eficientemente. Quando você usa sua casa para financiar carros, tem a equação ao contrário. Mas aqui é onde fica mais interessante. Muitas pessoas, fazendo esses sacrifícios, não o fazem por um veículo, o fazem por múltiplos. O lar médio agora possui mais carros do que motoristas com licença. Não é raro encontrar famílias com 2 ou 3 pagamentos simultâneos. Papai tem sua caminhonete de trabalho. Mamãe tem seu utilitário esportivo. Talvez haja um terceiro para o adolescente. De repente, estamos falando de pagamentos combinados que excedem o que pagam por moradia. Essas famílias criaram suas próprias companhias de financiamento, exceto que, em vez de ganhar dinheiro, o sangram mensalmente. Administram múltiplas depreciações, seguros, manutenções, empréstimos. É como dirigir um negócio, exceto que perde dinheiro diariamente e o inventário se torna inútil. O efeito psicológico de administrar múltiplos pagamentos é fascinante e perturbador. As pessoas se tornam especialistas em fazer malabarismos com datas e pagamentos mínimos, mas perdem de vista o panorama. Celebrarão pagar um empréstimo enquanto assumem 2 novos. Medem sucesso por sua capacidade de manter pratos girando em vez de questionar se precisam girá-los. E depois está o seguro que as pessoas subestimam completamente ao calcular a acessibilidade. Segurar uma caminhonete de 60 mil custa significativamente mais do que um sedã de 20 mil. Com cobertura abrangente, colisão, lacuna e outras proteções, os prêmios podem facilmente exceder $200 mensais. Para famílias com múltiplos veículos caros, os custos de seguro podem se aproximar ou exceder $500 mensais. Isso são 6 mil anuais, só para dirigir legalmente ativos que se depreciam. Muitas pessoas se concentram em negociar o pagamento mensal que esquecem os custos de seguro até sentarem no escritório do agente. Os custos de manutenção apresentam outra surpresa. Os veículos modernos são máquinas incrivelmente complexas. Quando algo quebra e vai quebrar,
As contas podem ser assombrosas. Um simples trabalho de freios pode custar 800 a 1.200. Problemas de transmissão podem ascender a 5.000 ou mais. Trabalho de motor pode exceder 10.000. Muitas pessoas fazendo pagamentos extremos têm zero fundos de emergência para esses reparos inevitáveis, o que significa que acabarão colocando manutenção em cartões de crédito ou fazendo empréstimos adicionais. A isso cria um ciclo vicioso, onde o pagamento supostamente gerenciável se torna catalisador de espiral de dívida que pode levar anos para escapar. Os custos de combustível sozinhos para esses veículos massivos podem se aproximar do que as pessoas pagavam por carros completos há uma década. Quando você dirige uma caminhonete que obtém 15 milhas por galão e a gasolina flutua entre 3 e 5 dólares, está vendo custos que podem facilmente exceder 400 mensais para alguém com viagem normal. Mas aqui é onde a matemática se torna assustadora. Tomemos um cenário típico. Alguém compra uma caminhonete de 55 mil com um empréstimo de 7 anos a 6%. Seu pagamento mensal resulta em aproximadamente 800, o que parece gerenciável comparado com 1.200 em prazo mais curto. Durante a vida do empréstimo, pagarão aproximadamente 67 mil no total. Adicione seguro a 250 mensais, e são outros 21 mil durante 7 anos. Custos de combustível de 350 mensais são outros 29 mil. Manutenção e reparos custarão facilmente outros 15 mil ou mais. Quando você soma tudo, essa pessoa gastará mais de 130 mil em transporte durante 7 anos. E no final, serão donos de um veículo que vale talvez 15 mil se tiverem sorte. Essencialmente, pagaram 130 mil pelo privilégio de dirigir uma caminhonete de 15 mil. Isso não é financiamento de transporte. Isso é destruição de riqueza com porta-copos. O mais deprimente é o que aquele dinheiro poderia ter conseguido investido. Se alguém pegasse aquele pagamento mensal de 800 e o investisse em um fundo índice, ganhando 8% anualmente, teria mais de 70 mil depois de 7 anos. Não só teriam evitado a carga financeira, teriam construído riqueza em vez de destruí-la. Mas aqui está a armadilha psicológica que torna este ciclo tão difícil de quebrar. Uma vez comprometidos com esses pagamentos extremos, desenvolvem o que chamo de síndrome de Estocolmo automotiva. Tornam-se emocionalmente apegados ao seu captor financeiro. A caminhonete já não é transporte, é reflexo de sua identidade, seu trabalho duro, seu sucesso. A ideia de dirigir algo mais barato parece admitir fracasso ou aceitar status social mais baixo. Este apego emocional torna a análise financeira racional quase impossível. Quando alguém sugere que poderiam economizar centenas mensais dirigindo um usado confiável, não ouvem estratégia financeira prática, ouvem ataque à sua autoestima. Defenderão seu pagamento com a mesma paixão que defendem sua família, embora aquele pagamento possa estar impedindo-os de prover para o futuro de sua família. A indústria entende essa psicologia melhor do que as pessoas entendem a si mesmas. Gastaram bilhões pesquisando como desencadear essas respostas e convertê-las em assinaturas de empréstimos. Entre em qualquer concessionária e notará que não falam de custo total, de propriedade ou custo de oportunidade do capital. Concentram-se em pagamentos mensais, gratificação imediata e status social. O processo de vendas foi refinado para superar cada objeção racional. Pagamento alto demais? Vamos estender o prazo. Preocupado com confiabilidade? Aqui está a garantia estendida que você pode financiar. Nervoso sobre depreciação? Não se preocupe. Você provavelmente vai querer trocá-lo em alguns anos de qualquer maneira. Então aí está.
O mistério de como as pessoas pagam esses pagamentos loucos não é mistério. É um sistema orquestrado de prazos estendidos, manipulação emocional e ginástica financeira. As pessoas não estão realmente se permitindo esses pagamentos em nenhum sentido significativo. Só estão chutando a lata pela estrada enquanto se convencem de que merecem aquela caminhonete brilhante. Da próxima vez que vir alguém dirigindo um veículo que custa mais do que sua casa, lembre-se de que provavelmente estão comendo cereal no jantar para pagá-lo e talvez aquele carro usado confiável na sua entrada não pareça tão mal afinal. Se este vídeo abriu seus olhos, dê um curtir e inscreva-se. Deixe-me nos comentários quanto você paga mensalmente. Vejo você no próximo.